لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Queridos irmãos e irmãs, nesta aula, inshallah, vamos abordar algumas regras relacionadas ao sacrifício al-udhiyah. Primeiramente, o muçulmano, ele deve seguir os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso faz parte da submissão para Allah, ou submissão, entrega-se a Deus Altíssimo seja. E nós, como muçulmanos, acreditamos em todos os profetas e mensageiros, então nós estamos seguindo o caminho do profeta Ibrahim, quando ele sacrificou o seu filho Ismael por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah libertou a ele com esse sacrifício que desceu do céu. Então vamos mencionar ou aprender algumas regras sobre esse assunto. O sacrifício al-udhiyah é um dos grandes rituais do Islã, no qual recomendamos a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós mostramos ou manifestamos a unicidade de Allah, que Allah é único. Também manifestamos as bênçãos de Deus sobre nós e a obediência de nosso pai Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ele traz benefícios e bênçãos, devendo o muçulmano dedicar atenção ao seu cumprimento e valorizar o seu significado. Então nós devemos valorizar o significado de al-udhiyah. Inshallah, nesses pontos vamos abordar o que é al-udhiyah, qual a definição de al-udhiyah e algumas regras relacionadas. Al-udhiyah consiste em abater um animal de criação, camelo, de gado, ou seja, carneiro, uma vaca, boi, vamos dizer. Então, como aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, para você se aproximar a Allah. Então, você está praticando uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. A partir da oração do Eid, começando esse período, depois da oração do Eid al-Adha, a oração da festa do sacrifício, até o final dos dias de Tashriq, que são o dia 13, 14 e 15. Ou seja, final do dia de Tashriq, que é 13 dias, que é o dia 13 de Tashriq. Então você começa no dia 10, 11, 12 e 13. Esse é o período de sacrifício por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, com a intenção específica de realizar o sacrifício. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Fasalli li rabbika wanhar." Então apresenta a oração, ou observa a oração a teu Senhor e sacrifique. Então Allah ordenou o muçulmano a sacrificar. Regras importantes sobre a obrigatoriedade de al-udhiyah. Al-udhiyah é sunnah muakkada, ou seja, sunnah muakkada, sunnah fortemente recomendada, ou recomendável forte, segundo a maioria dos estudiosos. Então, al-jumhur, eles dizem que é sunnatun muakkada, recomendável, confirmado, forte. E uma escola del Ahnaf, ou al-Ahnaf, eles dizem que é obrigatório para quem tem condições. Então, existe uma diferença. Obrigatório para quem tem condições, que a pessoa que tem condições de sacrificar e não sacrificou, ele está cometendo um erro.
uma falha na religião. Mas, de acordo com a opinião da maioria dos sábios, que é recomendável, confirmado, então mesmo a pessoa tem condições, mas não sacrificou, então ele não vai ter nenhum pecado, ou não cometeu erro perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então o sacrifício deve ser feito com animais vivos de sua propriedade, ou seja, a pessoa deve sacrificar da sua riqueza para si mesmo e para sua família, podendo compartilhar os méritos com pessoas vivas ou falecidas. Ele pode intencionar por causa de Allah, por mim, por minha família, por meu pai, por fulano que já faleceu, meu parente. Então, a pessoa fica à vontade com esse sacrifício. Então, queridos irmãos, ulama, os sábios, ou a maioria dos sábios, eles mencionaram a preferência por sacrificar e doar a carne. A maioria dos estudiosos concorda que é melhor sacrificar o animal e distribuir sua carne do que apenas doar seu valor em valor, ou seja, em dinheiro, ou doar, fazer caridade, o valor do animal. Melhor você sacrificar um animal, porque o profeta alaihi salatu wassalam ضحى, ele sacrificou. Então, o profeta sempre fazer o melhor. Então, nós devemos seguir a ele, porque tem pessoas que vão dizer assim, em vez de comprar um animal e sacrificar, degolar esse animal, distribuir a carne, então vou pagar esse valor para as pessoas pobres e necessitadas. Sim, isso não é melhor. O melhor que você sacrificar, degolar um animal por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E existe uma regra relacionada com o número de pessoas por animal. Então, carneiro é suficiente para uma pessoa e sua família. Ou seja, os sábios dizem anil beit, o que as pessoas que estão morando numa casa, é suficiente para eles sacrificar um animal. Não é que algumas pessoas entendem que sacrifício é igual sadaqat al-fitr, porque esse é mau entendimento da regra da jurisprudência, que é por pessoa. Sacrificar um animal por pessoa, não é isso. O sacrifício é por família, por casa toda. Se, por exemplo, você está morando na sua casa com seu pai, sua mãe e alguns irmãos seus, algumas irmãs, seus filhos, todos vocês estão na mesma casa, morando na mesma casa. Então, nesse momento, é suficiente para vocês sacrificar um carneiro. É suficiente para todos vocês. O boi ou camelo é suficiente para 7 pessoas. 7 pessoas podem dividir entre eles o valor e comprar um camelo ou um boi e degolar, sacrificar esse boi para eles. Então, 7 pessoas podem entrar em um só boi nesse momento, ou nesse caso. Existem condições do animal para o sacrifício. Essas condições relacionadas com a idade do animal, a idade mínima, que o carneiro, الضأن, deve ter 6 meses, no mínimo. A cabra, الماعز, deve ter 1 ano, no mínimo. Boi, البقر, deve ter 2 anos, no mínimo. Camelo, الجمل, أو الجمل, deve ter no mínimo 5 anos, no mínimo. Então, essas são regras. Algumas pessoas vão estranhar como os muçulmanos falam isso, falam da idade do animal, ver o animal, a saúde do animal, porque isso é uma adoração. Deve ser feita como Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Então, se você pode ir lá e procurar um carneiro, por exemplo, mas não tem 6 meses, tem menos. Então, isso não serve como um sacrifício. Serve como sadaqa. Se você degolar esse carneiro e distribuir a carne, serve como sadaqa min as-sadaqat. Uma caridade entre as caridades normais.
mas não serve como sacrifício. Sacrifício, uma adoração específica que tem regras, tem condições relacionadas com o animal, condições relacionadas com o período do sacrifício, da pessoa que sacrificar. Tem muitos detalhes e regras que devem ser consideradas. E também entre as regras, ausência de defeitos no animal. Ou seja, que o animal deve ser um animal saudável, não existe nele ou não tem nele defeitos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele no hadith, ele disse: أربع لا يجزين في الأضاحي أربع لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها المريضة البين مرضها العرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. Então ele disse assim: quatro dos animais não são aceitáveis no sacrifício, ou não são válidos no sacrifício: cego, doente, manco ou magro demais. Então, والعجفاء التي لا تنقي. O animal cego não serve, porque você deve fazer um sacrifício por causa de Allah. Então você está oferecendo isso para Allah subhanahu wa ta'ala. E Deus disse: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Deus disse: não chegar até Allah, ou não chegará até Allah as carnes dos animais, nem os sangues deles. Mas o que chega até Allah é seu temor, sua fé, seu piedade no seu coração. A piedade no seu coração chega até Allah. Então Allah não está precisando desse animal, mas Allah quer que você sacrificar o melhor que você tem. O melhor que tem, você sacrifica. Então o cego, animal cego, doente, muito doente, manco e o magro demais, isso não serve como udhiyah. Existe uma regra relacionada com o momento do sacrifício. O momento do sacrifício, do final da oração e khutbah, sermão do Eid, festa do sacrifício, até antes do pôr do sol do último dia de At-Tashriq, que é o dia 13 do mês de Dhul-Hijjah. Como podemos, ou como a forma certa, correta, de distribuir a carne do sacrifício? Primeiro ensinamento, o consumo da carne. É recomendável que quem possuir udhiyah coma dela primeiro. Você é recomendado comer da sua udhiyah primeiro. Quando você degolar, sacrificar o animal, você pode comer dessa carne que você degolou. É possível e permitido e também recomendado. A respeito de abate, é preferível que o dono, a pessoa mesma, abata o animal com suas próprias mãos. Então, melhor que você degolar o seu sacrifício mesmo, com sua mão. Se não o fizer, não consegue fazer, ou não tem tempo, ou tem um motivo, é recomendado que esteja presente, pelo menos presente durante o abate. Então, se você não está conseguindo abater, degolar, sacrificar, você pode estar presente naquele momento. Agora, a respeito de divisão e distribuição da carne do animal, é recomendável ser dividida, a carne dividida em terços. Primeiro terço para consumo próprio. Você comer com sua família, seus filhos, sua família. Segunda parte, o segundo terço, para presente para seus amigos, familiares. Terceiro, para caridade,
como qurba lillahi subhanahu wa ta'ala, sadaqa. Então, caridade para os pobres e necessitados. Então, esse é resumo das regras, detalhes, alguns detalhes sobre o sacrifício. Na verdade, eu quero aconselhar meus irmãos que a udhiyah é um ritual ou uma ritual importante que mostra que você está sacrificando por causa de Allah, seguindo o caminho do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Então, nós devemos prestar atenção com isso. Muitas pessoas têm condições, mas não estão prestando atenção com essa adoração. Estão prestando atenção ou dando mais importância e valor para outras adorações. Mas quando vem o udhiyah, o sacrifício, eles não ligam com isso. E isso não pode acontecer de um muçulmano que tem condições, porque mostra a sua religiosidade perante Allah subhanahu wa ta'ala, sacrificando um animal seguindo o caminho do profeta Ibrahim alayhi salam. E isso não é difícil, isso é fácil. Se você tem condições financeiras, você comprar um animal e degolar por causa de Allah subhanahu wa ta'ala dessa forma. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا